Olá, caros irmãos, que a doce serena paz do Cristo faça conosco, hoje e sempre. Meu nome é Mônica Oliveira, eu sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza e vimos, nesta tarde, mais uma vez, em nome do Cristo, divulgar a doutrina dos Espíritos. Como devem ter visto no cartaz, hoje trabalharemos o Livro dos Espíritos, primeira obra codificada por Allan Kardec, e vamos trabalhar a sua terceira parte no capítulo 6, que trata da lei de destruição. Especificamente, vamos falar dos flagelos naturais. Então, com essa temática, vamos tratar de vários pontos atuais e passados que falam um pouco dessas questões necessárias ao progresso da humanidade. Como é de hábito em nossa instituição, vamos, antes de começar o nosso tema, a explanação, vamos fazer a nossa prece, para que possamos nos conectar com o divino, entrar em harmonia com nossos amigos espirituais, para desenvolver essa tarefa da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, vamos nesse instante orar, nos conectar com o divino através da prece. Elevemos o nosso pensamento ao alto, busquemos a sintonia amorosa com nosso Pai Maior, com nosso irmão Jesus e com nossa benfeitora Alta de Souza, que nos permite esse trabalho de transformação para a nossa alma, para a nossa evolução. Deus, que sois infinito amor e bondade, Jesus, irmão de todas as horas, exemplo a seguir. Benfeitores amigos que nos acolhem na Seara Alta de Souza, graças rendemos pela oportunidade bendita de unidos em Teu nome, Pai amado, buscarmos mais uma vez o esclarecimento necessário para compreendermos Tuas leis divinas. Que Tua paz, que Tua luz se faça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Com essa prece, vamos iniciar o nosso tema da tarde de hoje, de grande reflexão. Então, quando falamos em flagelos, falamos em algo que causa para muitos dor, grandes transformações, traz sofrimentos. Mas qual o propósito desses flagelos? Qual o objetivo em Deus permitir esses flagelos? Quando falamos em flagelos, segundo o dicionário, trata de chicote, aqui no Ruais, é uma punição física, é um castigo, é uma tortura, é uma grande desgraça. Mas que, de fato, na visão da doutrina espírita, o flagelo vem nos trazer, vem nos ensinar, melhor dizendo, que devemos compreender para não vermos como essa grande catástrofe, vermos só destruição nesses fatos. Na primeira questão, a 737, Kardec é sempre muito feliz nas suas perguntas, Então ele diz, com que fim Deus permite que essas catástrofes aconteçam, que esses flagelos aconteçam, já que eles causam dor e sofrimento. E os espíritos vão responder que é para o progresso mais rápido da humanidade. Ou seja, muitas vezes a humanidade como um todo não caminha como deveria para que o globo, para que o planeta evolua, e aí será necessário alguns flagelos. Porque aí algo que ocorreria, duraria anos, irá se resolver, ou séculos, irá se resolver em meses, em anos, dependendo das circunstâncias e da situação, o contexto humano em que nos encontremos. Então, o objetivo será sempre, como diz o Espírito, a melhoria da raça humana e de todo o globo, como consequência da melhoria dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ideias, Então, diante de algumas situações, nós somos obrigados a abrir nossas mentes e ter um olhar mais observador sobre as situações,
sobre o contexto que ali se dá esses flagelos, seja no nosso convívio familiar, seja no nosso convívio social coletivo, né? Ou seja, como a humanidade em todos os países, em todos os continentes estão lidando com essa situação. O que é que ela vem nos ensinar? É a grande questão, né? O que é que nós temos a aprender com os flagelos que ocorrem, que, como disse, os espíritos são para a evolução mais rápida da humanidade. Na questão seguinte, na 738, vai se perguntar, mas se é para uma melhoria, será que Deus não poderia usar outros meios que não fossem esses que causassem danos maiores, causassem grandes dores e tormentos para a humanidade? E os espíritos dizem sim, e eles já vêm fazendo ao longo da nossa trajetória. Quando observamos o caminhar da humanidade, já vimos quantos terremotos não já vimos, né? Os conhecidos maremotos, agora tsunamis, furacões, pestes. Então, há no histórico da humanidade, do orbe terreno, se nós estudamos a história, nós vamos ver que no transcorrer da humanidade houve vários momentos dessa natureza, em que a equipe espiritual amiga que atua em cada localidade buscou, através desses flagelos, lógico, de alguns de forma isolada, por cidades, por países, né, fazer com que a humanidade despertasse para algo. Então, no transcorrer da história da humanidade, nós vamos nos deparar sempre com momentos em que esses flagelos eram ou isolados ou no contexto mais amplo, como nós estamos vivenciando agora esse momento de pandemia. Mas já houve muitos flagelos. E eu vou lembrar de um específico que foi bem chocante para a nossa humanidade, um flagelo de proporção a atingir, né, a nossa humanidade de forma muito forte, impactante, que foi o tsunami de 2004. Então, quando ocorreu naquela região da Indonésia, e pelo qual motivo aconteceu, diante das informações trazidas na obra Transição Planetária, do médio Divaldo Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos vendo e percebendo dentro do que é trazido, que ele coloca o seguinte, que dentro dessa situação toda, que vem como mal, que vem como algo tormentoso, sofrido, é nos convidando a uma mudança de conduta. No campo, diz ele, mental, moral e emocional. Então, essa transição que está ocorrendo agora, que já vem ocorrendo, ela não está ocorrendo agora, ela vem dando sinais e ocorrendo no transcorrer. Então, esses flagelos, essas destruições, que para nós é algo negativo, ela tem o seu ponto positivo. Ela não é necessariamente um castigo, mas sim uma oportunidade de aprendizado. E estamos aprendendo com ela. Então, quando se fala dessas calamidades, desses flagelos, esse tsunami, segundo relatos da obra Transição Planetária, aquela região onde aconteceu, se fazia muito comércio sexual. Muitos espíritos que lá estavam tinham famílias passando férias, mas muitos iam em busca de prazeres dessa ordem. E aquela região era toda comprometida nessa energia e precisava passar por um momento em que muitos espíritos coletivamente iriam fazer esse resgate de dívidas e não estavam ali à toa. Então a gente entende porque tinham pessoas da região, tinham muito turista, como era uma área litorânea, onde o turismo é muito intenso, tinha muito turista de vários pontos do país. Então veja como se reuniram, como se encontraram num determinado local
para um propósito comum a todos. Porque Deus não estava ali castigando, Deus estava dando a oportunidade a todos de refletir sobre suas ações através de um resgate, que foi doloroso, foi sofrido, alguns sobreviveram, alguns vão ficar com o aprendizado da situação, não é? Aquela região foi reconstruída. O que é que aquele povo e as pessoas que vivenciaram aquele momento aprenderam ali? Acredito que, em boa parte, todos buscaram, de alguma forma, tirar uma lição dali. Seja no campo, na questão política, social, mas principalmente humanitária. Não é? Do auxílio, da caridade, da fraternidade, do desenvolvimento da inteligência para resolver a situação. Então, todos esses movimentos que acontecem através de um flagelo, através de uma aparente destruição total, tem uma finalidade maior. Então, o resgate daquelas pessoas tinha um porquê. Algo em comum, como é comum os espíritos dizer, não é nada aleatório, não é nada jogado ao acaso. Tudo tem um propósito de acontecer. Interessante que na questão 738A, Kardec faz uma sequência da pergunta anterior bem interessante e que muitos se fazem nesses momentos, não é? Ou seja, mas nessas catástrofes sucumbem pessoas de bem e pessoas perversas. Por que isso? Não seria só para resgate, não seriam só as perversas que deveriam estar sendo, de certa forma, punidas? Não é? Porque nesse momento ambas sofrem, né? E ele vai lembrar que é bem interessante a colocação que ele faz, que serve para aquele que não era perverso, que não tinha uma índole tão negativa, tão equivocada, serve de um aprendizado. Veja, ele não tinha um resgate ali, por algum motivo, nas grandes, né, catástrofes, numa catástrofe que traga muitas coletividades juntas, muitas vezes um ali estava que não tinha o porquê daquele resgate. Mas por alguma determinada situação, uma escolha que fez, ali se encontrava. Então, como é que fica a situação desses irmãos? Eles estão sendo punidos, como é que eles vão conseguir lidar com isso? E é muito interessante a colocação que é feita. Ele faz a comparação na guerra dos soldados, onde ele lembra que a farda do soldado, diante da guerra, ela se rasga, ela se danifica, ela se suja, né, ela se deterioriza. Mas para o capitão que está comandando aquela tropa, o que é mais importante? É a vestimenta ou o soldado, a pessoa? O mais importante é a pessoa. Então, naquele momento, ele permite que aquela indumentária, aquela roupa seja descartada e siga em evolução, em processo, a vida daquele espírito imortal. Que com aquela lição, se ele souber passar de forma resignada, humilde, né? Se ele compreender quando despertar no plano espiritual, porque tem essa colocação de quando eles despertarem no plano espiritual, haver a presença dos espíritos no auxílio, na assistência, porque lembramos sempre, tudo isso ocorre supervisionado pelos espíritos de ordem mais elevadas, por grupamento de espíritos socorristas, que vão sempre buscar fazer o melhor atendimento, o melhor socorro, para que tanto aqueles equivocados como aqueles que partiram, né, sucumbiram, sem estar, de certa forma, comprometidos pelo momento, recebam assistência bendita. Então, ninguém fica desamparado. Divaldo tem um vídeo recente justamente falando do resgate dessas pessoas que estão partindo nesse momento de pandemia, que estão sendo vitimados pelo Covid-19. Então, ele está até no nosso Facebook e no nosso Instagram também. Então, quem quiser ver o vídeo, só ir lá e vai encontrar esse vídeo, essa narrativa de Divaldo.
Então, quando eles colocam que eles passam por essa situação, quando ele fala desse corpo que é largado, ele lembra que a experiência física, né, a questão da dor física, Emmanuel fala em O Consolador, nessa obra aqui, O Consolador. Emmanuel sempre traz colocações muito boas nessa obra, quem puder faça o estudo, e que ele diz que a dor física é um fenômeno, mas a dor moral, que é a dor espiritual, ela é essência, ela é oportunidade renovadora, ela é oportunidade de transformação do espírito diante da situação. Então, se aquele irmão que passou por esse momento, né, que não estava programado, digamos assim, efetivamente, seu desencarne naquele momento, mas por uma devida circunstância ocorreu, ele vai ter oportunidade de futuramente, em outra encarnação, ter benesses. É isso que ele diz, né? Eles vão ter compensações, vou trazer o termo certo, compensações por ter passado por aquele momento de forma resignada, sem lamúrias, sem desespero não, mas sem reclamações. Quando se verem no plano espiritual, vão entender que aquela é uma oportunidade de aprendizado, que eles passaram por uma necessidade de momento e que em outra encarnação eles terão a compensação desse momento, desde que saibam passar, desde que saibam compreender as leis divinas. Então é bem interessante isso, que quando chega na questão 738, que fala, mas haverá o sofrimento, de todo jeito ele vai sofrer, vai. Mas como ele vai sofrer diante da situação, é que lhe trará compensações, né? Fará com que ele aprenda algo, ele construa uma ideia e entenda melhor as leis divinas. Mas ele não é um momento de punição, e sim de aprendizado. Né? É muito interessante essas situações que nós vamos ver como em momentos como esse, difíceis, de calamidades, né, de flagelos, como nós lidamos no coletivo. Então é bem interessante a forma como nós lidamos com essas situações que ocorrem. Aí nós vamos ver que em determinadas situações, essas calamidades, desses flagelos, sejam eles em cidades, estados, países, ou coletiva, ou movendo todos os continentes, nós vamos ver que há uma necessidade de termos um olhar diferente um para com os outros. Leon Denis, na obra O Porquê da Vida, né, no capítulo que fala de justiça e progresso, ele faz um comentário bem interessante, que ele diz: observai os pássaros nos meses de inverno, quando do céu está sombrio e a terra coberta com um alvo manto de neves. Aconchegados uns aos outros à beira de um telhado, reaquecem-se mutuamente em silêncio. A necessidade os une. Então, nós vamos ver que em certos momentos de dor, de sofrimento, de provas, de expiações, nós, no contexto coletivo, nós nos unimos mais. Nós buscamos nos proteger e nos ajudar mais de forma mais intensa, de forma mais amorosa, de forma mais fraterna. Mas ele lembra aqui, se a gente não tira esse aprendizado, aí ele vai fazer uma colocação sobre essa situação desses pássaros. Quando passa essa necessidade, quando a neve não está mais presente, o que é que acontece? Voltam, porém, os dias belos, o sol resplandece. A colheita é abundante, e então cada um trata de si. Perseguem-se, guerreiam-se, despedaçam-se. Assim é o homem, dócil, afetuoso, para os seus semelhantes nas ocasiões da necessidade. A posse dos bens materiais torna-o quase sempre esquecido e intratável.
Então, na correria nossa do dia a dia, na busca pela aquisição do nosso sustento, não é? Da nossa necessidade material, muitas vezes não olhamos uns para os outros, até mesmo dentro do nosso próprio lar. Não temos a convivência, o amparo, né, o cuidado um com o outro, o sentimento fraterno que deveria reinar, tanto no nosso lar, tanto quanto na vida social, tanto na nossa vida profissional e no coletivo como geral. Mas diante das situações, ficamos nesse olhar, né, de, de cada um ter que manter o seu, conquistar o seu, e esquecemos que somos criaturas humanas e que devemos nos ajudar mutuamente para que possamos, de certa forma, trabalhar a fraternidade, ter mais cuidado com o outro, desenvolver a empatia. Até esse momento de pandemia nos faz esse convite, né? Muitos estão em seus lares, alguns trabalhando, né, da forma mais moderna, atual, que teve um up aí, um crescimento muito grande, mas que o colocaram também em convívio mais direto e mais contínuo com seus familiares. E quantas coisas que eu não observava, que eu não via, eu passei a ver. E quanto eu estou tendo que ter conduta diferenciada para poder lidar com essa situação atual, dentro do meu lar, no meu campo de trabalho e na minha vida social. Quando o Leon Denis colocou que na necessidade todos nós nos unimos, é muito interessante, é que de certa forma nós fomos vendo como atualmente o sentimento fraterno foi muito mais expandido. A nossa casa faz distribuição, atualmente entrega de cestas básicas. Fazíamos só para um grupo menor, que eram os atendidos, assistidos pela Casa Alta de Souza. E nós fazíamos 40 cestas básicas completas e fazíamos um rodízio para favorecer um e outro, porque a aquisição de elementos, né, para as cestas era muito reduzido. Então a gente fazia chamado 40 cesta completa, com mais itens, e mais 40 reduzida para as famílias que ficavam na espera. Graças a Deus, né, com essa situação atual mais difícil, em que muitas pessoas ficaram sem emprego, sem recursos. Então, esse sentimento fraterno de ajuda cresceu muito. Então, quem dava 40 cesta, 80 no máximo, conseguimos dar 240 agora a última entrega. Mas demos 250, 270. Então, nós vimos que as pessoas ficaram bastante solidárias e empáticas. Esse querer cuidar do outro. A gente sabe que quando isso for amenizando, esse sentimento vai passar. Muitos vão retê-lo, vão compreender a sua condição humana da caridade e da fraternidade, sempre olhar por outro, não só nos momentos, né, de calamidade, de flagelos, mas sempre buscar ajudar. É esse o papel social nosso. Sempre estar nos ajudando para que todos progridam espiritualmente e materialmente, conjuntamente. Mas isso acontece mais frequente nesses momentos, isso é fato. Não tem como nós dizermos que não. Isso é um processo comum nesses momentos de calamidade. Aí continua Kardec nos seus questionamentos, né? E quando chega na questão 739, ele pergunta qual a utilidade do ponto de vista físico de ocorrer esses flagelos, essas calamidades, né? Se elas causam tanto mal. Mas é diante das questões negativas, sofridas, doloridas, que podem se promover a transformação de uma região, ou seja, se quantas localidades movidas por flagelos, por acontecimentos climáticos, tiveram que mudar. E nessa mudança houve um progresso, né? Essa migração. Os homens, através da observação, da inteligência, buscaram fazer a mudança
daquela localidade e buscaram planejá-la de forma a não ser mais vitimada pelaquela situação climática, não é? Então, nós vamos vendo que realmente, diante dessas situações, há um movimento de transformação, onde a inteligência humana vai ser convidada a se trabalhar, a buscar cada vez mais evoluir, a trazer conquistas, tanto materiais como espirituais. Mas no campo da inteligência, a conquista material ela vai dar muitos saltos. Então, nós estamos vendo que nesse contexto atual, né, dessa pandemia, o que está acontecendo? Como a ciência se uniu. Muitas vezes a gente tem a visão, mas as questões materiais não são importantes. Depende, a gente tem que ter um olhar bem cauteloso quando se fala isso. Então, todo o progresso material é importante também. E a ciência está mostrando isso nesse momento. Então, a união de forças para que se consiga encontrar medicamentos mais eficazes, vacinas, para dirimir o sofrimento e a dor de quem está passando pela infecção do Covid-19 e as pessoas que estão em casos mais graves, necessitando de equipamentos mais eficazes ou mesmo que consiga mantê-las em vida, com a vida material pulsante, foi gigantesco. Né? O cuidado com a vida do outro, a empatia, como a gente viu pessoas buscando costurar máscaras, uniformes médicos, ou seja, é uma alavanca que faz com que a humanidade cresça. Então, número de máscaras foram muito doações. Quantas pessoas que não tinham receberam, né? Porque pessoas se prestaram ao bem de confeccionar e distribuir para que nós tenhamos esse cuidado um com o outro. Né? Porque eu cuido de mim, mas cuido de você também. Então, a partir do momento que nós usamos a máscara, no coletivo, no ambiente de trabalho, no supermercado, onde quer que vamos, que haja necessidade, devemos usar. Por quê? É a precaução, é a profilaxia, é a prevenção de se contagiar e contagiar meu semelhante, que pode estar no meu lar, no meu ambiente de trabalho ou fora dele, no meu convívio social, no prédio onde eu moro. Né? Se não houver higienização necessária, como é que as coisas vão funcionar? Então, vimos no nosso país que tem um processo de desigualdade sério a ser vencido, desigualdade social, como algo como água e sabão as pessoas não tinham em casa. Né? As pessoas que vivem em situações, em bairros, em localidades onde a desigualdade é maior, como é que essas pessoas vão se cuidar se elas não têm esse necessário? Então, como se viu a necessidade de se construir, de se pavimentar ruas, de se construir os esgotamentos sanitários necessários, levar água para as pessoas que moram nessas localidades. Então, há um progresso, há um avanço. Construir mais hospitais que atendam à necessidade das pessoas no coletivo. Como vimos cientistas, pesquisadores, buscando criar respiradores, que é o mais essencial no momento para os casos mais graves, não é? Porque correu aí o comentário da filha do diretor do Santander, do Banco Santander de Portugal, quando ela disse, meu pai estava com a conta cheia de dinheiro, mas ele não conseguiu comprar algo que era de graça, ele morreu precisando de algo que era de graça, que era o ar, sem conseguir respirar. Então, esse avanço movido pela ciência, pelas universidades, né, buscando cada vez mais simplificar esse aparelho, mas com a mesma função essencial para quem está no processo mais sério, é um avanço promovido pela situação atual. Não é? Então, a preocupação maior com hospitais, com a qualidade de saúde, qualidade de atendimento à saúde que se oferece nos países, de modo geral, porque até os mais desenvolvidos tiveram dificuldades, nós vamos vendo que é uma alavanca. Nós vamos vendo que nós estamos dando passos rápidos e que a união fez a força. Né? Um cede para ali, outro cede para cá, um fornece ali, outro fornece aqui.
e vão, dentro do seu conhecimento, intelectualidade e comprometimento com o bem maior, vencendo etapas que demorariam, como eu disse aqui, uma vacina que podia levar muitos anos, pelo esforço e empenho, pode levar menos tempo. Por quê? Porque houve um esforço maior, um investimento maior, movido por uma situação que fez com que nós abríssemos olhos, ouvidos e consciências e sentimentos para ações mais necessárias diante da nossa coletividade. E nesse contexto que falamos, né, que se a humanidade evolui, vimos a questão atual com a pandemia, as pessoas buscando melhorar a saúde, essa forma de atendimento, máscara, respiradores, mas vimos também já em outros momentos de calamidade, no caso de Mariana, aqui mesmo no Brasil, né, em Minas Gerais, a situação da barragem, que nessa observação, conscientes da situação, eles se criam dispositivos de alarme, como o Japão tem, como outras localidades têm para casos, né, de terremoto. Então, há um acompanhamento, né, que eles fazem para que qualquer tremor, no caso maior, as pessoas sejam alertadas para ficarem em lugares seguros. Então, soa um alarme e elas buscam se esconder ou ficar em algum lugar seguro. Então, nós percebemos que há sempre um passo, há sempre um avanço no intelectual, no moral espiritual, que é o que se busca diante desses flagelos destruidores. Às vezes, nós ficamos a reclamar da situação. Atualmente, pelo que se sabia, não pode ocorrer uma terceira guerra mundial se a humanidade não se melhorar. A data limite é 2019 para a nossa mudança enquanto humanos, enquanto espíritos, para que possamos evoluir, ser mais caridosos, fraternos, não é? Uns com os outros. E nessas calamidades também vem treinar em nós a paciência, a resignação, a humildade, a compaixão, o amor pelo próximo, né? Então, a abnegação desinteressada é esse ajudar o outro, não porque está no momento de pandemia, nós estamos sendo vistos, né? E queremos aplausos. Não é essa a finalidade, é fazer essa doação realmente com amor, desinteressadamente. E quando se fala da paciência nesse momento, né, porque ainda vamos usar máscara por muito tempo, ainda teremos que ter muito cuidado ainda, usar o álcool em gel, fazer o asseio mais constante das mãos, ter cuidado para não levar as mãos que pegou em algum canto, onde teve grande circulação, e levar os olhos, nariz, boca. Isso é fato. Quando nós lembramos que nós podíamos estar numa terceira guerra mundial, e nós fomos buscar no contexto histórico o que acontecia nas guerras, como as pessoas ficavam, nós vamos ver que o que estamos passando é a misericórdia divina atuando mesmo, tendo um olhar mais compassivo conosco, porque ao invés de estarmos, né, reclusos em nossos lares, com internet, né, podendo ver filme, vendo o sol, cantar dos pássaros, vendo chuva, conversando pela janela, dando um tchauzinho, nós estaríamos confinados em esconderijos, né, que eram feitos no período da guerra. Nós vemos relatos de pessoas do período da guerra, onde elas tinham que ficar escondidas em porões, onde não se via a luz do sol, lugares fechados. Eu só fico angustiada, porque eu tenho fobia de lugar fechado. Se vê dentro de um buraco lá, escondido, sem poder ver a luz do sol. Racionando alimento dentro de casa, porque você não sabia quantos dias, quantos meses, quanto tempo você estaria ali, preso com sua família, com parentes, com vizinhos, reclusos ali, se escondendo da morte de outro jeito, de uma morte brutal, sangrenta, onde você muitas vezes vê aí, em alguns casos, a Síria, os bombardeios que caem em hospitais.
em locais, em escolas, numa luta onde o orgulho, o egoísmo impera. E é por conta desse orgulho, desse egoísmo, que passamos por esses momentos de flagelos, para que nós nos transformemos moralmente. É essencial, é necessário para a nossa transformação que nós tenhamos outro olhar sobre esses momentos. Aprendamos com a situação atual. Nós estamos reclusos, mas nós não estamos prisioneiros. De fato, não é uma prisão onde eu não posso sair e ver uma fresta de luz, porque eu ponho em risco minha integridade física dos que estão comigo todos junto ali. Eu só preciso usar máscara, eu só preciso lavar mais as mãos, eu só preciso ser mais cauteloso para onde eu vou e das minhas necessidades. Isso comparado a uma guerra, minha gente, isso não é nada. Isso não é nada, isso é muito pouco. E nós vamos vendo que nós temos que ter, nesse momento, mais paciência. Então, entre ficar recluso numa situação difícil, como era antes, numa guerra, nós estamos numa guerra contra um vírus. Mas que essa guerra requer muita paciência. E a paciência é uma virtude que nós temos que treinar ainda muito, segundo Joana de Ângeles, na obra Libertação pelo Amor, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Ela vai dizer o seguinte sobre a paciência, que a paciência é um elemento essencial para a harmonia dos equilíbrios existenciais. Sempre se é obrigada a esperar, porque nem tudo pode ser resolvido quando se deseja. Isso é fato, não é? Então a paciência funciona, diz ela, como um mecanismo de confiança no futuro, auxiliando na análise das ocorrências e no aprendizado que se consegue em todas as circunstâncias. Quando se adquire confiança em Deus, todos os acontecimentos seguem seu curso com naturalidade, não extrapolando de dimensão, nem alterando o comportamento para transtornos e aflições. O indivíduo consciente sabe que somente lhe acontece aquilo que é de melhor para seu desenvolvimento espiritual. Desse modo, adota a paciência. A paciência é vital para que o sucesso aconteça. E isso ocorre não apenas quando se quer, mas quando é possível. Então, diante da situação atual, que busquemos a possibilidade, dentro do nosso papel de sociedade, de espíritos em evolução, de espíritas já conhecedores de muitas informações a respeito dessas situações atuais, que sejamos o instrumento da conciliação, da paz, daquele que transmite a fé, a esperança, a segurança, porque o momento atual ele é necessário. Não teremos como desfazer o que já está acontecendo. O que podemos é fazer com que não venha a acontecer mais. E é o aprendizado, que nós tiraremos, ou que temos que tirar, de todas essas situações que ocorrem de flagelos, de processo de transformações de forma destruidora. Destruidora muitas vezes na questão física, material das coisas, ou no contexto humano, das relações afetivas, como vem acontecendo em lares, onde ocorreram perdas nesse sentido aí, as perdas físicas que nos deixam tão sofridos. Mas era um momento necessário para aquele nosso irmão, para um aprendizado, para um crescimento. Que em breve ele dará um novo passo, um retorno para a vida material novamente, para continuar seu processo evolutivo. Então, que possamos ajudar esses irmãos com as preces, com as boas vibrações, com os esclarecimentos necessários. Então,
nessa questão, o aprendizado que fica é que nós devemos e podemos, nessa situação, aprender a prevenir, até a chamada profilaxia, os cuidados, os hábitos de higiene serem mudados, o cuidado um com o outro ser mudado, não é? Sempre que buscarmos as causas, e é o que está acontecendo, o que é que causou esse vírus? O que é que esse vírus causa, né? Como podemos combatê-lo? Será para outras situações também, de nosso cunho espiritual. Por que estamos vivenciando isso? Que o egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda imperem em nós no mundo de expiação e prova. Nesse processo atual de transformação, de transição planetária, seremos encaminhados ao mundo de regeneração, onde vamos poder nos melhorar num ambiente mais favorável, onde o bem estará predominando mais do que o mal, não é? E para isso o exercício da caridade é fundamental. E mais uma vez eu vou trazer o espírito Joana de Anjos na obra Otimismo, não é? No capítulo em que ela fala dos desígnios de Deus. E ela diz o seguinte: o teu sinal de vinculação com Deus é a prece. Fala-lhe em linguagem simples, honesta, entregando-te aos seus planos e rogando-lhe entendimento para melhor discerni-los. Sentirás a presença de Deus através da paciência ante as circunstâncias difíceis, da resignação em face dos problemas que não podem ser solucionados, da coragem perante os testemunhos e o amor sempre, em todos os momentos de situações. Quem pensa em Deus, nutre-se da paz. Quem se comunica com Deus, estua de recursos e forças para vencer-se e mais ajudar. Então, que possamos ser esse instrumento de ajuda, que possamos compreender a situação atual, que possamos entender que Deus é amor, é justiça. Ele sabe o caminho que dá à humanidade e que esses flagelos que ocorrem, essas destruições, são necessárias ainda por conta da nossa condição. Se promovermos a mudança em nós, o despertar de consciência, de afetividade nesse atual momento, estaremos dando um grande passo, né, para a humanidade, para o orbe terreno, para que ele progrida, avance e passemos a diminuir nossas aflições e dores e teremos mais momentos felizes e de alegria, de paz, de compreensão, de entendimento, de comunhão com o próximo, né, de fraternidade plena. A fraternidade que buscamos para merecer o reino dos céus. Então, que possamos ter esse olhar mais fraterno, mais compreensivo para as situações que nos ocorrem e que possamos, sim, nos ajudar mutuamente, como o Cristo nos convida, como Deus nos convida nesse momento, para que passemos de expiação em prova para mundo de regenerados, criaturas melhores, lutando, servindo em prol do Cristo, buscando sempre a prece como uma oportunidade salutar de harmonia, de conquista de paz e de coligação com o Pai maior, de espargir nossas energias benéficas e assim auxiliar o nosso ambiente íntimo e o ambiente externo. Que a paz, que a luz do Mestre Jesus permaneça com todos nós e vamos agora fazer a nossa prece para encerrar esse momento de doutrina esclarecedora através dos ensinamentos dos espíritos superiores. Vamos orar, meus irmãos. Pai de infinita bondade, Jesus, irmão maior, graça rendemos por essa oportunidade em que, unidos e reunidos em Teu nome, de forma virtual, mas ligados pelas mentes e corações, buscamos entender um pouco mais das Tuas leis que regem o universo, que regem as vidas
de todos nós, espíritos imortais, em busca do teu reino de amor. Que tua paz, que tua luz se faça com todos nós e que tenhamos sempre um entendimento salutar dos teus ensinamentos, para que possamos ter teu Evangelho como farol seguro para a nossa renovação, para as grandes conquistas do Espírito imortal. Nos guarde e protege, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, um bom restinho de domingo para todos e que estejamos todos sempre buscando a paz que tanto idealizamos nas nossas atitudes e ações diárias. Fiquemos em paz.